Irmãos e irmãs, chegamos ao terceiro dia do nosso tríduo e, providencialmente, neste tempo em que rezamos, esse tempo de vacância da série de Pedro, em que nós rezamos e pedimos um pastor para a nossa igreja, suplicamos pela alma do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Providencialmente fomos acompanhados estes dias pelo testemunho de papas. Rezamos na intenção, na memória de Santa Catarina de Sena, Urbano VIII. Ontem rezamos a intenção do Papa Pio V, memória de Papa Pio V. E hoje, em virtude da comemoração em memória de São José Operário, nós rezamos e lembramos do Cardeal Pacelli, o Papa Pio XII, que foi colaborador enquanto cardeal camerlengo do Papa Pio XI durante 9 longos anos. Preparou-se e, por providência de Deus, no conclave ele foi acolhido como Papa. E de cara, pegando o final do seu pontificado em 1942, o Papa Pio XII consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Isso é uma bênção de Deus. Faleceu em 1958, com 82 anos. E em 1955, em 1º de maio, ele reconhece São José. O dia do trabalho, e o Papa Pio XII reconhece São José. Ele dá o título de São José Operário. A Virgem Santíssima tem muitos nomes. Nossa Senhora Auxiliadora, em virtude do Papa Pio V, Nossa Senhora do Rosário e inúmeros nomes em todo o mundo. São José, ele está reconhecido nas Sagradas Escrituras como o Pai na sombra. Podemos dizer que Deus Pai eterno escolheu o homem na terra para ser a sua sombra. Ele deveria trabalhar para dar de comer à sua família de Nazaré, a Virgem Santíssima e a Jesus. Então, nisto, o Papa Pio XII faz em várias memórias desta figura paterna de São José, que, por causa de ser o pai putativo de Nosso Senhor, ensinou aquele que é o Criador do mundo, o ofício da carpintaria. Jesus, com o Pai e o Espírito Santo, criou o mundo inteiro. O mundo criado, visível e invisível. Então, quando nos perguntamos de onde vem a humildade de São José, do seu filho, porque Deus Filho, Ele que junto com o Pai e o Espírito criou todo, deixou-se aprender a profissão de carpinteiro. Então nosso Senhor vai aprender das mãos habilidosas de São José a profissão que auxiliaria aquela família a sustentar-se. É sabido pela tradição que a casa daquela família foi dada pela família da Virgem Maria. Ela tinha uma casa própria, dada como herança por seus pais, Joaquim e Ana. Mas tinham que trabalhar. Então a profissão que foi remida
abençoada e santificada por nosso Senhor Jesus foi a profissão, por meio dela, a carpintaria. Todas as outras profissões e trabalhos são dignos quando vividos na virtude. Muitos usam a profissão para puxar o tapete dos outros. Volta e meia nós vemos nos espaços municipais, nas secretarias, sempre a gente assiste cargos que são remanejados para lá, para cá, em virtude da questão do partido. E isso é muito feio, isso é desonesto. Este trabalho, ele não é um trabalho digno nem santo. Então, todos os trabalhos podem glorificar a Deus, uma vez que são realizados com honestidade no trabalho. Não deveria ser um mérito, porque é uma obrigação. Tudo que é obrigatório tem um dever de ser honesto. Não é um direito, é um dever. E o direito que eu tenho é de receber pelo trabalho que realizo, o salário. E este salário, hoje nós reconhecemos e abençoamos aos que doaram as primícias, porque queremos consagrar estas pequenas doações que recebemos e faremos um divertido leilão após a Santa Missa para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para nos entreter como uma família humana. Então, amados irmãos e irmãs, estas categorias que sustentam o ser humano foi reconhecido pelo Papa Pio XII na sua primeira encíclica Summi Pontificatus, que na sua tradução literal significa na unidade da sociedade humana. Para entender um pouco o pontificado do Papa Pio XII, que reconheceu São José Operário, e aqui a gente fecha todo o significado de quem para nós é São José, tradicionalmente reconhecido como um homem forte, é reconhecido pela sua virilidade. Um homem viril, ele não levaria uma tora nas costas, uma tábua nos braços, para colocar em cima da sua mesa de trabalho. Assim é São José. A castidade de São José era reconhecida por meio da potência do trabalho. Um homem forte, educado, virtuoso, prudente, e nele estão todas as virtudes, e aí a gente reconhece então a sua santidade. E aqui louvamos a São José por este título. Já o Papa Pio XII, que nos coloca na realidade da igreja, como eu falava, ele acompanhou mais de perto. Antes disso, ele sempre assumiu cargos de secretaria dentro do Vaticano. Inclusive a sua formação foi na Universidade Sede Sapienza, que foi a universidade já reorganizada pelo Papa Urbano VIII, quando encontrou o Vaticano naquele estado lastimável depois da peste negra, que atingiu a Europa e dizimou milhões de europeus, inclusive os santos padres, e a Europa teve de se reerguer. Colocando hoje, então, a primeira encíclica do Papa Pio XI, antecessor do Papa Pio XII, para que entendamos o mundo em que nós estamos e o estado de coisas em que vivemos, o Papa Pio XII, em seu pontificado, irá escrever algumas cartas encíclicas, e
todas elas são defendidas pelo cardeal Pacelli quando Papa Pio XII. A primeira, non abbiamo bisogno, que condena o fascismo italiano de Mussolini. Depois, o Papa Pio XI, ele irá escrever uma outra encíclica para condenar o socialismo racista, mit prenende sorge, que condena o nacional-socialismo, que significa, traduzindo literalmente, com profunda preocupação. Aqui a gente vai então pegar a primeira encíclica do Papa Pio XII, na unidade da sociedade humana, e ver que todas estas ideologias apenas dividem a sociedade, né? Depois, Pio XI, ele vai escrever Divini Redemptoris, que condena o comunismo ateu, o ateísmo do comunismo. Depois, o Papa Pio XI, ele vai escrever Firmissimam Constantiam, contra o laicismo maçônico que perseguiu os católicos do México. Amados, não precisa dizer que o Papa Pio XII, ele foi muito perseguido e que até 2015 há um artigo colocando o Papa de Hitler, como se o Papa Pio XII ele tivesse sido conivente com as mortes que aconteceram na Europa. E o Papa Pio XII, ele, claro, lutou muito contra o nazismo. Ele mesmo salvaguardou a vida de entre 800.000 a 1,5 milhão de pessoas, dando nacionalidade no Estado do Vaticano aos judeus, de modo que 80% dos judeus europeus morreram nos guetos nazistas e 80% dos judeus com nacionalidade do Vaticano italiana sobreviveram. Então significa dizer, e por meio das radioconferências, hoje para nos defender a gente tem o YouTube, né? A gente põe a homilia, posta, tá lá documentado toda a nossa apologética da fé. Antigamente era o rádio, a Rádio Vaticana. Inclusive foi o Papa Pio XII que inaugurou o jornal que até hoje existe. Então foi ele que fez esta ação. E nas suas radioconferências, o Papa Pio XII ele influenciava os líderes europeus para enfraquecer o governo alemão de Hitler. E quando Hitler quis invadir o Vaticano para sequestrar o Papa Pio XII, Hitler ameaçou, disse: se a Vossa Senhoria, eu não sei se era assim que um ditador ele se portava para o Santo Padre e o Papa, né? Eu estou dizendo aqui, mas ele não tinha humanidade, né? Vamos entender que o Hitler ele disse assim, né? Vossa Senhoria, o Papa Pio XII, se não se calar, né? Não é nem a Vossa Santidade, o Vaticano será o próximo gueto nazista. Então o que é que o Papa Pio XII faz? Ele pode vir e orientou os seus padres a 155 mosteiros serviram para abrigar judeus com a nacionalidade italiana.
e ordenou os seus padres, dizendo o seguinte: instruiu o clero a salvar vidas, utilizando todos os meios possíveis. Padres, salvem vidas, utilizando todos os meios possíveis. Há reportagens e historiadores que dizem que o cardeal Pacelli, o Papa Pio XII, antes de ser Papa, ele foi chefe de Estado. Antes disto, ele foi secretário do Vaticano, primeiro homem do Papa Pio XI. Ele muitas vezes adentrava na Alemanha e nos países circunvizinhos para despistar a polícia alemã, e chegava muitas vezes antes da Gestapo, que era a polícia alemã, para encaminhar os judeus no metrô, para sair da Alemanha. Então, além de salvar este número quando foi Papa, antes, quando cardeal, ele salvou muitas vidas também. Este foi o testemunho, né? Como a mídia esquerdista acusa a igreja daquilo que eles mesmos são, então é claro que eles vão dizer que o Papa Pio XII era o Papa amiguinho de Hitler, mas ele usou de muita sabedoria, com a sua influência, orientando também bispos a salvarem os judeus. Então acusam a igreja de ser assim, como muitos que defendem a moral cristã e são caluniados, como agora há pouco sofreu uma grande retaliação o Frei Gilson, por defender a causa da família e o lugar e o papel da mulher dentro da família. O Frei foi retalhado na mídia vermelha como um homem homofóbico, fascista, taxista, eletricista, motorista, tratorista, né? Jornalista. Então, esta, amados, é a grande luta, né, que nós como católicos devemos travar, e este cenário que o Papa Pio XII ele se encontrou já é um cenário muito difícil. E aqui a gente reconhece então por que o Papa Pio XII ele vai em 1942, no início da Segunda Guerra, consagrar o mundo ao Imaculado Coração de Maria, e em 1955, já no pós-guerra, ele, para sanar este negócio das ideologias que usam os trabalhadores como escudo das suas políticas públicas, o Papa então reconhece que um grande trabalhador se chama São José. Ele é santo. Querem o céu? Imitem São José, operário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.